lá, aperta a mão aí de quem está ao seu lado, declare uma boa noite. O Ministério do Louvor vai lá abençoar o pessoal. Nossa igreja é uma igreja de comunhão, isso. Abençoe, abrace, diga uma boa noite, glória a Deus. Domingo de felicidade, de bênção, de vitória. Oh, aleluia, glórias a Deus. E eu estou sentindo que tem algo fresco do céu aqui, o seu Marcelo, acontecendo. Estou sentindo que tem algo da parte de Deus muito forte aqui acontecendo neste ambiente, neste mover. Vamos orar? Feche seus olhos. Comece a orar aí. Comece agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por esta semana. Agradeça a Deus pela tua casa, pela tua vida. Tire esses minutos para orar e para agradecer. A ti rendemos graça, Deus dos céus. Porque tu és bom, tu tens sido bom. Senhor, a tua fidelidade é para sempre. A tua bondade e a tua misericórdia se estende de geração em geração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui na tua casa hoje, Deus. O primeiro culto dessa igreja oficialmente. O culto da igreja fluir. Este povo que está nascendo, esta nação que está surgindo, Deus, para abençoar casas. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Tu tens sido bom, tens sido fiel com essa igreja, com essa casa. Que vidas sejam salvas neste lugar. Que famílias sejam curadas aqui, Pai. Vícios, Deus, caiam por terra. Opressões caiam por terra em nome de Jesus. Ó Deus, jardim primavera do Senhor Jesus. Repreendemos o tráfico, as drogas. Repreendemos os vícios deste lugar. Senhor, declaramos, Deus, que este ambiente é um ambiente onde está surgindo um grande avivamento. Aviva-nos, Espírito Santo. Nos ensina a te amar mais. Nos ensina, Deus, a te amar, a gostar, ó Deus, da tua presença. É melhor estar um dia na tua presença do que em outros lugares 1000. Oh Deus, abra a janela dos céus. Enquanto o Senhor não voltar, que a igreja fluir esteja crescendo e avançando. Enquanto o Senhor não voltar, meu Pai, que nasça daqui grandes homens e mulheres de Deus. Estas crianças, ó Pai, que estão hoje, Deus, com meses, com anos ainda, serão os pregadores dessa nação, as missionárias, os pastores. Eu tenho declarado, Deus, que serão homens de referência em todas as camadas da sociedade. Serão referência, Deus, em todas as camadas instituídas, ó Pai, do governo, da liderança, da construção, da medicina, da odontologia, do direito. Ó Deus, em nome de Jesus, temos profetizado, Senhor, que tudo que seja feito venha tocar a corações, não somente em Jardim Primavera, Duque de Caxias, mas no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Se o Senhor se agradar de nós, dai-nos, ó Deus querido, a direção para avançar, para crescer. Casais sejam reconstruídos aqui, Deus. Que aqui seja lugar de cura. Que aqui seja lugar, ó Deus querido, de renovação, de libertação, de transformação para a glória do teu nome.
Ah, Espírito Santo, nada mais é importante do que a tua presença. Não há, ó Deus querido, nada mais precioso, estrutura, não há nada. Que a tua presença sempre esteja no meio de nós. Venha, Deus, batizar com o teu Espírito. Venha renovar, curar. Ó Deus, venha nos abastecer. O fluir, ó Pai, esta palavra que surgiu, eu digo sempre, não é um marketing. Não é, ó Deus querido, um slogan. Fluir, ó Pai querido, é por causa de Ti, Espírito Santo. Jesus, Tu fostes ao céu, mas o Senhor disse que deixaria o Consolador. O Senhor enviaria o outro, que é da mesma medida, da mesma forma, da mesma essência, da mesma personalidade. Então, Espírito Santo, nós queremos ter o ouvido aguçado para Te ouvir. Queremos ter o coração quebrantado, Senhor. Quebranta o nosso coração. Espírito Santo, é só o Senhor que pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, da iniquidade. Oh Deus, nos prepara para encontrar contigo. Nos prepara para estar com o Senhor. Nos fortaleça. Esta igreja, Deus, está firmada sobre a rocha. Ó Deus, e em Ti nós somos inabaláveis. Nós somos invencíveis. Transportaremos, ó Pai querido, e ó Deus, venceremos pelo poder do Teu nome. Que haja um mover extraordinário no meio de nós, nesta igreja, em cada um dos Teus filhos. Faça o Teu mover, em nome de Jesus. Você que crê e concorda, diga amém. Aplauda o Senhor mais forte que você puder aí, meu irmão. Aplauda o Senhor, exalte o Senhor nesta noite. Vamos louvar em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos louvar, dizer que o Senhor é bom, que a bondade dele dura para sempre, que a sua fidelidade é imensa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos louvar o Senhor com alegria nesta noite. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Diga, sei que és meu Pai, sei que és meu Pai. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
declare com todo o seu coração. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias. Ele é bom em todo tempo. Ele é fiel sobre a nossa vida. Glória a Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos declarar que Ele está disposto a lutar por nós. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de batalha para lutar as nossas guerras. Aleluias. Aleluias. O Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias. Aleluias. Jesus vive. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É que nós sabemos que a nossa vitória não está aqui, mas está no céu. É porque Jesus vive na nossa vida que nós temos a certeza da salvação. Glória a Deus. Se você também crê que Ele vive, levanta sua mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar, em meu lugar, da cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estar. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, Não vou ficar triste porque Ele vem. sem medo, então terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Todos juntos em uma só voz, vamos declarar que o nosso Senhor vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele morreu para nos salvar. Foi ao céu e vai retornar para nos buscar. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos declarar a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, todo o nosso espírito, a nossa família, a nossa
as nossas amizades, o nosso companheiro, a nossa companheira. Deus, Ele é o único na nossa vida que pode nos dar alegria. Ele é o único na nossa vida que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único na nossa vida que pode nos tirar da solidão. Então nós vamos agradecer a Deus nessa noite por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti, Senhor, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além do coração cantando aleluia, aleluia. Para ti, Senhor, em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor, declara todo o seu fôlego a Deus. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Nós vamos declarar a ti, aleluia, glória a Deus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Declare com todo o seu coração. Tudo que tenho é um Todo o seu fôlego ao Senhor Jesus. Declare. aleluia. Sei que é simples. Sei que é simples para o rei,
Glórias a Deus. Você pode tomar seu assento, por gentileza. A Deus a glória, a Ele seja todo louvor, toda adoração. Seja tributado a Cristo o júbilo para todo sempre. Nessa noite eu estou vendo aqui muitos amigos, irmãos que estão aqui pela primeira vez. Vi aqui meu amigo Tarcísio, Deus abençoe. Nos conhecemos no evangelismo aqui, nestas ruas. E continuamos em oração, nos comunicando. E hoje um privilégio estar aqui conosco hoje pela primeira vez. Sua irmã também, que está aqui junto conosco. Deus abençoe em Cristo Jesus pela primeira vez. Nosso irmão Anderson, é isso? Está aqui com a sua digníssima esposa. Já é a terceira vez. A partir de hoje, eu não apresento mais. Tá bom? Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu não vou apresentar, a dona Marielza, junto com a sua filha, porque eles também já estão aqui nos visitando há algum tempo. Deus abençoe, vocês são muito bem-vindas aqui para a glória do Senhor Jesus. Meu amigo, é o irmão que Deus me deu, Tiago, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Ananda, os filhinhos que são meus amigos, Deus abençoe em Cristo Jesus. Fluir, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus pela vida de todos esses valores que estão conosco. Se levanta, cumprimenta aí, diga que bom que você veio, seja bem-vindo, sai do seu lugar aí, isso, cumprimente a eles, declare uma palavra de bênção, de vitória. Aqui o nosso irmão Tarcísio, aqui do lado esquerdo aqui, nosso irmão Anderson, em nome de Jesus, glórias a Deus. Tiago, Deus abençoe. Vamos cumprimentá-los, dar um abraço bem caloroso no perfil da Fluir, em nome de Jesus. É sempre bom vocês estarem aqui conosco. É uma honra, uma alegria vocês estarem aqui em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Que bênção. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, nesta noite nós estamos aqui e é um culto de gratidão. E apenas o início, é o primeiro culto que nós estamos fazendo, é a nossa conferência de inauguração. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus aí? Essa igreja oficialmente está sendo inaugurada hoje. Hoje é a inauguração, glórias a Deus, isso aí. Para a glória do Senhor Jesus, é a inauguração da nossa igreja. Começamos aqui numa oração, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, aqui nessa igreja, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Nós 4 começamos aqui e vocês são resposta de oração para a glória do Senhor Jesus. Já estão aqui, a família Fluir, toda a família Fluir. Se coloca de pé que eu quero louvar a Deus e aplaudir ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Coloca de pé aí, a família Fluir, isso, coloca-se de pé aí. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir. A mídia vai tirar essa foto aí, ô Lorraine? Cadê a foto da mídia aí da família Fluir? Glória a Deus. Deus abençoe. Já foi? Já? Diga glórias a Deus aí, meu irmão. O nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Pode se assentar. Vocês são uma bênção. Esses voluntários abençoados. Rafael Logan, responsável de todos os voluntários. Irmãos, vocês são uma bênção. Então, hoje, como é dia de gratidão, quero agradecer ao Senhor que nós chegamos aqui. E essa igreja é fundada debaixo de oração, de palavra, de clamor. Eu lembro que teve um dia de oração, de segunda-feira, que nós viemos aqui. Era eu, meu pai, minha mãe, minha esposa. E nós estávamos aqui em oração, missionária Leia também. Só que, irmão, começou a chover aquela chuva de jardim primavera. Pode dizer amém? Aquela chuva de jardim primavera, irmãos. E ficou tudo alagado lá embaixo, lá na rua também da prefeitura, ninguém passava. E nós viramos a noite aqui, orando, clamando ao Senhor. E naquela oração ali, Deus começou a falar muito conosco, que abençoaria vidas, famílias, pessoas. E todo culto que a gente faz hoje dentro de um lar, você que já recebeu um culto da Fluir dentro do seu lar, uma oração, eu vejo que é a resposta de Deus para abençoar lares, abençoar casas, abençoar famílias para serem construídas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós temos feito isso. Nós temos o Fluir House, que acontece às terças-feiras. A última casa que teve foi a casa do nosso irmão Wallace, a última residência que recebeu o Fluir House, que ainda estamos
de uma forma rotativa ainda faremos de forma fixa nos lares, mas foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. E nós temos sido assim, impactados com aquilo que Deus tem feito dentro de cada casa e continuará fazendo através de você, em nome de Jesus. Então, nesse momento, vamos colocar de pé, vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu vi, acho que foi hoje ou ontem, a Ingrid me mostrou aqui, Jonathan, foi pular de rapel e as crianças não estavam lá, infelizmente perdeu a vida. Olha o que aconteceu. A gente fica assim, meu irmão, vendo que a vida é um sopro. A vida é um sopro. E nós temos que ficar em constante vigilância e dizer: eu te amo hoje, dizer: eu te perdoo hoje, entendeu? Dizer: eu te aceito hoje. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então nós precisamos preservar o hoje. Então, nesse momento, eu quero, no nome de Jesus, que você dê a mão aí a seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu esposo, seu tio. Se não tem ninguém da sua família, você está entre família. Aqui é o lugar onde você está entre família. Você vai orar por essa pessoa aí, vai clamar por essa pessoa. Nós temos profetizado a bênção. Eu vou chamar aqui a missionária Margarete, por gentileza, a fazer esta oração pelos lares, pelas famílias, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos entrar nessa guerra pela nossa casa, porque a família foi constituída pelo Senhor. Ore pela tua casa, Pai querido, Pai amado, nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui neste domingo, Senhor da glória, de adoração, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que tem feito, agradecendo porque o Senhor nos chamou, nos separou e nos deu uma família, Senhor da glória. Ah, meu Rei da glória, vai visitando agora a cada família, meu Deus, a poder no teu nome. Olha a guerra, olha quanta dificuldade, mas a poder no teu nome, a poder no nome de Jesus. Vai saindo agora todo impedimento, briga, confusão, mentira. Sai agora, em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família agora. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Vai saindo agora, vai saindo angústia, vai saindo agora a aflição. Em nome de Jesus, o desemprego vai sendo anulado agora. E aberta a janela do céu para este homem que sustenta a tua casa, Senhor da glória. Prospera, Senhor, na casa da tua serva, do teu servo. Meu Senhor, providencia o pão nosso de cada dia. Reconcilia, meu Senhor da glória, aqueles que estão em guerra. Anula, Senhor, todo o divórcio, toda a separação. Repreende o espírito maligno do adultério. Vai jogando por terra agora, em nome de Jesus. Toda a pornografia que chama a atenção deste homem ou desta mulher, seja aniquilado agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o prazer dele seja com a sua esposa, que o prazer dela seja com seu esposo, porque foi o Senhor quem uniu, e aquilo que o Senhor une, ninguém pode separar. Há poder no teu nome, há poder no teu nome. Abençoa os filhos, dá bom crescimento, meu Deus e meu Pai. A tua palavra diz que feliz é o varão que tem ao Senhor. E estamos aqui, Pai, porque nós tememos ao Senhor, respeitamos ao Senhor, honramos a tua palavra, que ela venha se cumprir sobre cada vida, sobre cada família, para a glória do nome de Jesus. E todos que almejam ver a sua família salva, abençoada, dê glória a Deus e diga amém.
Você pode dizer aí: a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Diga: a minha família pertence ao Senhor Jesus. Eu profetizo que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará sobre a tua tenda. Eu profetizo em nome de Jesus a bênção, a saúde, a paz, a graça do Senhor, a libertação, transformação sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Tome seu assento, meus queridos, em nome de Jesus. Meus irmãos, neste momento continuaremos adorando ao Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqui o presbítero Paulo para nos abençoar com a instrução da palavra de Deus, para nós adorarmos com as nossas finanças. Você aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos deixar aqui em Lucas, capítulo de número 8, apenas 3 versículos. Lucas, capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Nesse momento é uma palavra ofertória, irmãos. Sabemos que o culto a Deus, ele tem que ser completo. E o interessante é que Deus, ele não está muito preocupado com a situação, se você é rico, se você é pobre. Aqui na igreja nós temos a preocupação de estar instruindo, de estar te alertando, de estar te ensinando, para que você venha a ter a sua vida próspera na presença de Deus. E aqui essa palavra, ela nos chama a atenção porque haviam mulheres importantes, mas elas não se deixavam se prender à importância que elas tinham, aos valores que elas tinham, mas elas se preocupavam em servir a Jesus com seus bens. Então, nós servimos ao Senhor com nossos bens, não por meio de fazer uma troca, não, eu vou dar porque eu vou receber, mas é bíblico, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Você bate e a porta se abre. Mas nós não podemos colocar isso em primazia, em primeiro lugar. Mas nós temos que ter o coração voltado para a obra. E normalmente quando nós temos o coração voltado para a obra, nós somos benevolentes, nós temos a satisfação de estar abençoando. Eu particularmente me sinto bem quando eu consigo fazer alguma coisa por uma outra pessoa. Porque às vezes nós somos tão egoístas, né? Às vezes nós pedimos tanto, mas às vezes nós esquecemos de olhar para a necessidade do nosso próximo. Então, nós somos instruídos pela palavra de Deus, porque nós cremos também pela palavra que nós seremos abençoados. Mas não, conforme eu falei, não por causa de uma barganha. Não, eu vou ofertar para Deus porque eu sei que eu vou ser abençoado. Não, não é isso. E quando nós deixamos de fazer dessa maneira, Deus, Ele contempla. Ele contempla a necessidade. A Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca para nós declararmos aquilo que nós necessitamos diante do Senhor, Ele já conhece tudo aquilo que nós precisamos. E Deus, Ele sabe a sua necessidade nessa noite. Se você pode ofertar, você oferta. Se não pode também, nós vamos orar. E Deus, Ele vai abrir uma porta, Ele vai abrir uma bênção na sua vida, para que você também possa participar e ofertar para o Senhor. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Quem vai fazer o solo? Você? Amém. Nossos músicos vão fazer o solo. E aí tem um QR Code na frente da cadeira, tá? E você que for ofertar com envelope, a missionária Margarete estará passando o envelope para você.
envelope ao céu, vamos orar. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, vigor, graça. Queremos te agradecer, ó Deus, pela energia, Deus, pelo trabalho. Te agradecer, ó Deus, pelos livramentos. Te agradecer, ó Deus querido, pelo fôlego. Te agradecer pela semente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha fazer, ó Pai querido, teus filhos colherem esta semeadura, porque essa terra é uma terra próspera, fértil e frutífera. Que o teu nome seja glorificado, que haja uma visão, uma direção, um fluir, Pai, na vida financeira, Deus. Já temos visto muitos testemunhos e confiamos que o Senhor fará infinitamente mais. Cremos no teu agir, cremos, Pai querido, no teu mover, cremos na provisão, na abundância, na superabundância e na multiplicação. Em nome de Jesus, você diga amém. Passe para a extremidade, por favor, seu envelope. Queridos, neste momento nós iremos ser abençoados pela palavra de Deus. Já está entre nós pastor Carlos Júnior. Aplaudo o Senhor bem forte pela vida do pastor Carlos Júnior. Veio nos abençoar neste dia e será instrumento de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia. Sim. Claro, com certeza. Obrigado por me lembrar. As crianças, tragam aqui à frente, vamos orar para elas irem à salinha. Vem cá, isso. Tragam as crianças aqui. Vamos abençoá-las para irem para a salinha. Você pode subir aqui? Isso. Vem para cá. Glória a Deus. Está crescendo. Calma, filha. Ai, meu Deus. Vamos orar com as criancinhas. Eu vou te segurar no colo depois. Minha bebê. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso, pode vir para cá. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso. Deus... Cadê o irmãozinho? Está ali. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai para lá. Deus abençoe. Isso. Passa para ali. Isso. Vem para cá. Deus abençoe. Vem para cá. Isso. Vem para cá. Traz ele para cá, tia. Aí. Igreja, vamos estender as mãos. Ore por essas crianças. Abençoe elas. Comece a orar aí em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, que essas crianças crescerão no seu caminho, na sua presença. Serão instruídos com entendimento, inteligência, sabedoria, Pai. Declaramos, ó Deus querido, que elas serão referências na sociedade. Daqui, ó Deus, está saindo, Deus, as pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas. Serão, ó Deus querido, aqueles que vão fazer a diferença no Brasil. Repreenda em nome de Jesus, ó Deus, a enfermidade. Repreenda os ataques. Repreenda em nome de Jesus toda a palavra contrária. Repreenda em nome de Jesus toda a maldade de Satanás contra essas crianças. Que o Senhor venha dar sabedoria aos pais para declararem boas palavras, Deus. Repreendemos toda a palavra de maldição que foi proferida contra elas, em nome de Jesus. Ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, todo o mal que se levantou, Deus, contra elas. Senhor, que elas venham, Pai querido, amar o Senhor enquanto viverem, Pai. Obrigado pelas professoras, pelas tias, ó Deus, que ensinam a Tua palavra. Aqui, Deus, elas estão aprendendo como viver diante da sociedade, sendo, ó Deus querido, homens e mulheres de Deus, Pai. Obrigado pelos seus pais por trazerem a Tua casa e que eles venham, Pai querido, crescer, sempre se lembrando dos seus testemunhos e estatutos, em nome de Jesus. Toda a igreja que concorda, diga amém. Aplauda o Senhor pelas criancinhas. Isso, vamos para lá, para essa linha, devagarzinho. Vai por ali. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Jesus é bom. Olha o Nicolas aí. Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. Pastor Carlos Júnior, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero louvar a Deus por esse momento tão especial. Nós temos uma forma de entendermos que igreja, isso a gente chama assim na teologia, né? A gente não abre igreja, nós plantamos. E eu sei que quando uma igreja é plantada,
guiada por Deus, a ideia é sempre que a igreja, ela cresce, não é? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento sempre é o Senhor. Então eu estou muito honrado pelo convite do pastor Jonatas de me convidar para fazer parte logo do início. Acho que é o primeiro culto de vocês aqui. Oficialmente sim, né? Já começaram grande, então já é um bom é um bom início, tá? E espero que vocês façam orações para isso, que vocês não percam a ideia do que é ser igreja, que é o mais importante, né? Qual é a função do que nós estamos fazendo aqui, o propósito da igreja ser plantada. Eu digo isso porque tenho andado um bocado. Eu aproximo aqui, desculpa, acho que eu estou afastando, né? Desculpa. Então, eu tenho andado um pouquinho. Posso garantir a vocês que, infelizmente, nós vivemos um momento em que a igreja perdeu a preocupação do que é ser igreja. Perdeu o desejo de ser igreja. Virou um ponto de encontro e de alívio, uma espécie de terapia coletiva. Mas se vocês se mantiverem buscando a Cristo, desejando Cristo, eu tenho certeza que este bairro será amplamente salvo pelo poder do Evangelho, tá bom? E eu já quero profetizar, de verdade, que cada cadeira vazia é um membro da sua família que vai estar sentado nela. Você pode glorificar Deus por isso? De verdade, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Igreja, a gente começa dessa forma. E eu falei, pastor Jonas, o maior segredo da igreja é ser crente. Se você for crente, tudo dará certo. A gente ganha, a gente avança. Que estamos debaixo de uma ordem divina. Então, eu quero louvar a Deus pela vida desse casal. Os pastores estão auxiliando o Senhor. Já tem obreiros, já tem pastores, não é isso? Então, a todos que vocês estão aqui cooperando, quero pedir perdão no atraso. Domingo, e cheguei de viagem, quase não dormi. Eu tive que acabar um livro, estava acabando o negócio de glossário e referência bibliográfica, um pouquinho chato. Acabou que eu vim virado. Chego em casa, tenho um filho de 7 anos que fica avivado quando me vê. E aí acabou que me agarrou um pouco. Mas vai dar tudo certo. Você que quer ouvir a palavra de Deus, tem um texto que recentemente tem falado muito no meu coração. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá no livro de Gênesis. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 22. O versículo de número 4. Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas é tão bom não usar terno. É bom. É bom demais estar à vontade, é bom demais. Meu Deus do céu. Vamos lá. Gênesis 22, versículo 4 ao versículo 8. Está escrito assim. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam, ambos juntos. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Amados, olha, existem expressões que nós usamos de forma tão rotineira e tão constante, que temos a tendência de termos a falsa sensação de que essas expressões elas se esvaziam de todo o conteúdo possível, de que podemos nos debruçar, aprender e sermos edificados com ela. E uma dessas expressões, talvez das mais corriqueiras, seja essa que Abraão dirige-se ao seu filho Isaque, na subida do Moriá, e afirma, o Senhor proverá para si um cordeiro. Daí, imbuímos a ideia da expressão hebraica, até razoavelmente traduzida como Jeová Jireh, ou o Senhor proverá. Eu acredito que todos os que aqui estão em algum momento já ouviram da parte de alguém, ou já proferiram de forma, entre aspas, profética, desejando que a ausência de alguma coisa na vida da pessoa fosse suprida por uma ação provedora do Senhor. Existem inúmeros textos sagrados que nós poderíamos passar e vemos que de fato Deus é um ser de providência. Entretanto, o texto que nós escolhemos aqui essa noite, extremamente conhecido,
é dotado de um conhecimento a mais. Existe algo por trás da expressão de Abraão que leva-nos a uma profundidade maior do que simplesmente a ideia de providência que nós estamos acostumados a ouvir. Para nós atingirmos essa ideia um pouco mais profunda, nem tanto, do que Abraão está dizendo para Isaac, eu quero pedir um pouquinho de paciência aos santos, porque tomaremos aqui de forma inicial um caminho que nós talvez não estamos tão acostumados a tomar. Eu não estou dizendo de forma nenhuma, sendo prepotente, de que você já não tem escutado a forma desse caminho, mas provavelmente nós no meio cristão não estamos tão acostumados a dar com esse raciocínio. Qual seria o raciocínio? Nós cristãos, nós descansamos numa pessoa, que é Cristo. Os judeus descansam num dia, que é o sábado. Segundo a lei de Moisés, eles guardam o sábado, e o sábado, diferente do que nós entendemos no Ocidente, ele tem o seu início às 6 horas da tarde da sexta-feira. Por volta das 5, eles já estão se organizando para não quebrar o princípio do Shabat. E aí, o sábado estende-se até às 6 horas do sábado, e aí você entendeu que é das 6 da sexta às 6 do sábado, mas é exatamente no sábado que nós conhecemos, de forma propriamente dita, que eles saem das suas casas e dirigem-se à sinagoga. Vale um adendo, tá? Vale um acréscimo. Igreja é diferente de sinagoga. Para judeu, só existe o templo de um valor extremo. A sinagoga, ela nasce num período ali do cativeiro babilônico como lugar de ensino, a fim de que a palavra de Deus não fosse esquecida na ausência do templo, quando Jerusalém foi saqueada. Então o judeu pode ou não dirigir a sinagoga, mas é de bom tom, enquanto todos os judeus fazem isto, que chegando no sábado, saem das suas casas, vão para a sinagoga, de tantas finalidades, a máxima que é ouvir uma reflexão provida por um rabino acerca dos textos sagrados. Como é que funciona esse raciocínio? É chamado em hebraico de parashá, ou parashiot em hebraico, que significa nada mais nada menos do que porção ou porções semanais. No 2º século depois de Cristo, 2 rabinos importantes para a fé judaica dividiram a Bíblia Sagrada em porções semanais, em 54 porções. Todas as vezes que você vai a um sábado numa sinagoga, você ouvirá o rabino meditando em uma e alguns sábados até em 2 porções semanais. Pastor, como é que funciona essa divisão? É mais ou menos assim. Se estivéssemos aqui numa sinagoga e fosse o primeiro sábado do ano, eu só teria uma possibilidade: pregar a palavra de Deus, se eu fosse o rabino, nos textos de Gênesis 1 a Gênesis 6, versículo 8. Essa primeira porção, ou grupo de capítulos, recebe um nome, é chamada Parashá Bereshit, ou porção no princípio. Para os judeus, toda porção semanal, de Gênesis a Deuteronômio, tem que ter um nome extraído do próprio texto, na primeira palavra de significado que aparece. Então, como Gênesis 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, eles entendem que a primeira palavra de significado é no princípio, que em hebraico é Bereshit. E aí, se fosse o segundo sábado, pastor Carlos, Gênesis 6, versículo 9, até Gênesis 11, versículo 32. E aí você já entendeu. No espaço de um ano, de janeiro a dezembro, todo sábado, eles vão meditando nessas porções para cumprir a ordem do Senhor de meditar nas Sagradas Escrituras ou na lei de Moisés. Então eles conseguem ler o texto sagrado, a lei de Moisés, no espaço de um ano, sempre sendo edificado por ensinos profundos fornecidos pelos rabinos. Então todo ano eles repetem o texto. Todo ano eles repetem o texto. Todo primeiro sábado eu sei que será para Parashá Bereshit. Todo segundo sábado eu sei que será para Parashá Noach. Todo terceiro sábado, quarto e quinto sábado eu serei que falarão sobre a vida de Abraão ou alguma coisa atrelada à história do mesmo. Por que eu estou falando dessa divisão? Porque eu considero que ela nos facilita compreender o que está por trás da expressão quando Abraão diz a seu filho: o Senhor proverá para si um cordeiro. Quais são os 3 sábados que os judeus meditam sobre a vida de Abraão? Como eu disse, terceiro, quarto e quinto sábado. Quais são as porções que falam da vida de Abraão? Primeira porção, Parashá, chamada de Lech Lechá, Gênesis 12 a Gênesis 17, versículo 27. No terceiro sábado, ou no segundo sábado, que fala sobre a vida de Abraão, Parashá Vaierá, que significa o Senhor apareceu, ou apareceu, na verdade, a palavra irá é aparecer. Está em Gênesis 18 a 22, versículo 24. E por fim, Raê Sará, que é sobre a vida e morte de Sara e de Abraão. Eu vou deixar a última de fora e gostaria de um pouquinho da sua atenção e calma para que nós possamos desvendar de onde Abraão tem tanta convicção
de que Isaac voltará com ele vivo. Primeira coisa que eu quero que você se recorde é que em Gênesis 12 Deus dá uma ordem a Abraão. Qual é a ordem? Sai-te da tua terra. A palavra sai-te vem da expressão ler-lerá. Agora, paz, meus irmãos. A palavra ler-lerá também pode ser muito bem traduzida pela expressão vá para o seu bem. Já muda um pouco. A ordem de Deus não é simplesmente saia de Ur e more onde você quiser. Saia de Caxias e more em qualquer lugar do Rio de Janeiro. A ideia não é sair de Ur só com urgência. A ideia é sair de Ur dotado de uma direção. Ou seja, o que Deus está dizendo para Abraão é, só tem uma forma de você chegar em 2027 vivendo o melhor da minha presença na sua vida. Quer viver aquilo que é bom? Sai da onde você está, mas não vá para onde você quer. Saia da onde você está e caminhe para onde eu estou apontando. E você viverá os benefícios da minha presença. Essa caminhada de Gênesis 12 a 17, ela se desdobra em 3 níveis. Primeiro nível, nível físico e geográfico. Não precisa fazer isso agora, faça isso em casa. Pegue um lápis e exercite isso. E você verá que Abraão não para de andar. Ele anda o tempo inteiro, pastor Jonas. Ele sai de Harã para Canaã, de Siquém para Betel, de Betel para o Negueve, do Negueve para o Egito, do Egito para o Negueve, do Negueve para Betel e Betel para o Cavaleiro de Mengue. Então perceba que a primeira caminhada que Abraão tem é uma caminhada física e geográfica. E por que é importante eu falar de algo tão óbvio? Porque isso é similar com a sua rotina. Da mesma forma que Abraão sai de Harã para Canaã, de Siquém para Betel, de Betel para o Negueve, do Negueve para o Egito, e do Egito para o Negueve, vai retornando aos Cavaleiro de Mengue, assim é a sua vida o tempo inteiro. Desde que Deus te encontrou dos caldeus, você não para em casa. É da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Nós nos deslocamos o tempo inteiro em Caxias. Mas há uma diferença nessa caminhada. E qual é a diferença? É que para onde Abraão vai, e aqui está o segundo nível, Abraão tem o hábito de levantar altar a Deus, marcar o lugar como um lugar de aliança, aonde ele levanta em memória e glorificação ou reconhecimento de pertencimento ao Senhor. Quando Abraão se desloca e levanta altar, ele está se distinguindo de quem mora em Caxias, porque ele está dizendo, vocês se deslocam como eu me desloco, mas diferente de vocês que saem da casa para qualquer canto, eu entendo que eu só saio de casa e vou para qualquer canto, porque Deus me permitiu sair. Então aonde eu colocar a planta dos meus pés, entra eu e entra Deus junto. Se eu chego na faculdade, eu ergo altar. Se na minha casa, terá altar. Se encaminho para o trabalho, terá altar. Se eu volto para o curso, terá altar. Não há lugar que Abraão chega que ele não marca o lugar como aliança com Deus. Ainda nessa caminhada espiritual, você verá, de Gênesis 12 a 17, repetidas vezes o texto dizendo, e o Senhor Deus disse a Abraão, e o Senhor Deus disse a Abraão, demonstrando que os ouvidos de Abraão sempre estão dispostos e sensíveis a ouvir a orientação do Senhor. E o mais impressionante ainda, é que a palavra ler-lerá, que significa sai-te, vai para o teu bem, tem um terceiro entendimento, como se fosse vá para si mesmo. Essa ideia de vá para si mesmo, da expressão ler-lerá, é tão forte que amplamente, para não falar a totalidade do meio judaico, entende que esse convite que Deus faz para Abraão, sair dos caldeus, é uma caminhada para dentro do próprio Abraão. Como assim, pastor Carlos? É como se Deus dissesse para Abraão, eu não quero que você saia de Ur para Canaã. Eu não quero que você saia da sua casa para a igreja. E depois da igreja, volta para a sua casa. Eu não quero que a nossa caminhada seja física e mecânica. Eu quero que todas as vezes que você saia da sua casa e caminhe para a minha presença, você não permita que essa caminhada seja só física. Eu quero que tudo que está acontecendo no templo não fique no templo. Entre em você e melhore aquilo que você é. Quando Abraão vive tudo isto, ele chega no ápice do primeiro bloco da sua vida, que é Gênesis 17, a prática da circuncisão, que é a retirada do excesso de carne do prepúcio da sua genitária. Segundo a medicina, pastor Jonatas, quem tem excesso de carne, os homens que têm excesso de carne no prepúcio da genitária, tem propensão a ter 39% de chances a mais de contrair câncer. Esse excesso de carne só presta para duas coisas, acúmulo de sujeira e doença. O que Deus está dizendo para Abraão no primeiro bloco? Eu quero que você saia de onde você vivia.
caminhe na minha direção, mantenha os seus ouvidos sensíveis, levante altar aonde quer que você chega, porque quem vive melhorando a sua vida por dentro, mediante a caminhada comigo, sempre terá carne reduzida. E quando a sua carne reduz, a consequência é que ele muda o teu nome. Perceba que Abraão chama Abrão até Gênesis 16. Mas ao cortar a sua carne, Deus muda o nome da sua família. Porque quem anda com os ouvidos sensíveis, abandonou um passado de idolatria, para viver debaixo da palavra do Senhor, permitindo com que essa caminhada te ajuste por dentro, o Senhor fará com que o seu nome seja modificado da forma que você fosse conhecido no passado. Esse é o primeiro bloco. O que eu estou tentando demonstrar para o Senhor, para vocês? Que essa relação de Abraão com Deus, ela é progressiva e paulatina. Assim como você se relaciona com seus amigos, e ao longo dessa relação você vai aprofundando essa amizade, a mesma coisa funciona com o crente. Vamos crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Vamos raiando até ser dia perfeito. Então essa relação que Abraão tem com Deus é também estabelecida. De Gênesis 12 a 17, que ele sai do nível de servo e alcança um nível de amizade. E quando eu digo alcança o nível de amizade, eu quero que você leve isso na literalidade. Porque de Gênesis 12 a 17, o Senhor fala com Abraão da porta para fora. A partir do capítulo 18, o Senhor, numa manifestação de teofania, entra na casa do velho patriarca e faz promessa para ele, dando nome ao filho pela primeira vez. Depois que o Senhor visita a casa de Abraão, e a palavra diz, e o Senhor apareceu a Abraão, Vaierá, porque Deus não aparece para quem não corta a carne e anda na sujeira, mas para quem corta a carne e não vive mais na sujeira, o Senhor aparece e entra na casa. O Senhor Deus diz a Abraão, eu sairei da sua casa, porque eu preciso fazer uma visita em Caxias. Alguém está me ouvindo, diga amém, por favor. Não canse. Eu sei que o caminho é mais demorado, é um caminho atípico, mas dará tudo certo e você entenderá porque eu estou fazendo isto. Quando o Senhor Deus disse a Abraão, farei uma visita em Sodoma e Gomorra, o que Abraão diz? Espera aí, Senhor. Se o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, tem sobrinho meu lá. E preocupado com Ló, saindo e aproveitando que não é mais servo, mas é amigo, ele reconhece nessa relação próxima um atributo de Deus chamado justiça. Não é que Deus é justo. Nós só sabemos o que é justo porque Deus existe. Então Abraão interpela a Deus dizendo, Senhor, destruir ou não Caxias compete ao Senhor e à sua soberania. Mas sabendo que o Senhor é justo, possa ter quem mora em Caxias. E assim como eu, abandonaram Ur, estão com os ouvidos sensíveis. Aonde vão levanta altar, cortaram a carne, abandonaram a sujeira, deixaram a caminhada melhorar por dentro. Estes nós chamamos justos. Não condenam o sujo com o limpo. Se tiver 100 em Caxias, o Senhor livra. Se tiver 50 em Caxias, o Senhor livra. Se tiver um, o Senhor disse, já entendi, Abraão. Se a sua preocupação é com a sua família, fique em paz. Antes de destruir Caxias, eu dou livramento à sua casa e dou livramento aos seus. Maravilha! Maravilha! Só que em Gênesis 22 a visita retorna. E essa visita de Gênesis 22 não é igual a de Gênesis 12. Tampouco a de Gênesis 15 na porta da tenda para contar as estrelas do céu. Não tão nada semelhante a Gênesis 17 ou 18 que ele entra na tenda de Abraão. Em 22, Deus aparece para exigir algo dele. E qual é a exigência do Senhor Abraão? Eu quero que você pegue o seu filho. Para que não reste dúvida, eu estou falando do seu único filho. Para ser mais específico, o que você ama. E para fechar a tampa, estou falando de Isaac. Passa a mão em Isaac. E eu vou te apontar um monte onde você vai sacrificar o seu filho. Aqui em Gênesis 22 nós encontramos um silêncio ensurdecedor. Eu sei que é paradoxal, mas por que silêncio ensurdecedor? Porque Abraão não abre a boca. Abraão não intercede pelo filho. E eu não sei se eu mostrei para vocês que toda essa construção de relação que Abraão tem com Deus faz Abraão entender tão bem quem Deus é, que ele tem a capacidade de interceder pelo sobrinho que está numa cidade já condenada. Ora, a matemática é simples. Se a roupa do livramento coube Ló, por que não caberia a Isaac? Se Ló é justo e não pecou como Sodoma, o que Isaac fez para Deus querer a morte dele? O que seria claro é que Abraão poderia dizer, assim como livraste meu sobrinho, poupa a vida do meu filho. Amados, se alguém está aqui essa noite
E perder um filho anuncia a dor que você enfrenta. Deus me livre o Senhor aparecer e dizer para mim, Carlos, eu quero que você sacrifique Bernardo. Primeira coisa que eu diria a Deus, leva a minha vida, leva a minha posse, me proíbe de pregar, arranca meu ministério, tira o que eu tenho, dá para a vida do meu filho. Mas Abraão não discute, não chora, não murmura, não reclama, não desvia o olhar, passa a mão no filho, caminha 3 dias em silêncio e leva Isaac para ser sacrificado. De duas uma, ou ele ama mais Ló do que ama Isaac, ou a segunda opção que é verdadeira. Ele sabe que quando Deus está pedindo Isaac, não está pedindo Isaac de verdade, está pedindo Abraão de volta. Eu vou mostrar para você que o Senhor, quando pede Isaac, na verdade está pedindo que Abraão retorne a ser quem ele era. Quais são as provas do texto? Primeiro, Abraão caminha 3 dias. Quantos dias, igreja? 3. E como eu disse, não pense em recalcular a rota, não ora, não fala nada. Está obstinado. Segundo ponto, ele sai acompanhado de 2 servos, além de Isaac e um jumento, que carregava lenha sobre os lombos. Quando ele avista um monte, o que ele diz para os servos? Ficai aqui com o jumento. Olha a expressão no plural. Eu e o garoto subiremos, adoraremos juntos e voltaremos. Como é que Abraão está dizendo que Isaac adora se ele é o sacrifício? Segundo, como é que Abraão diz que Isaac volta se o Deus disse que ele fica? Como é que Abraão tem convicção que ele vai bater e vai ficar? Pastor, é fé. Vai além de fé. Porque quando ele tira a lenha do lombo do jumento e coloca a lenha nas costas de Isaac, Flávio Josefo diz que Isaac tinha 26. A tradição judaica diz que ele tinha 37. Criança ele não era, porque ele está suportando a lenha que estava sobre o lombo do jumento. Quando ele vê o culto do pai, o que ele diz? Pai, é o nosso primeiro culto oficial, mas eu já te vi adorando nos outros. E eu nunca vi o senhor ir para a igreja sem levar uma ovelha. Teu culto está torto. Tem faca, tem lenha, tem fogo, mas onde está o cordeiro? E aqui não cabe discussão. A resposta de Abraão é espetacular. Ele olha para Isaac e diz, fica tranquilo. O Senhor proverá para si um cordeiro. Como eu disse para vocês, nós chamamos de Jeová Jirê. Pode continuar chamando. Mas no alfabeto hebraico não tem J. Então seria um Iod. Então seria Iavé Irê. Irê vem do radical Raá, que está no infinitivo, que significa ver. O verbo irê está na terceira pessoa do masculino no futuro. A resposta que Deus está dizendo, Abraão está dizendo para Isaac não é, o Senhor proverá. A resposta é, o Senhor verá. Aí você diz, pastor, peraí. Se a palavra correta no hebraico, Iavé Irê, está na terceira pessoa do singular no futuro, Senhor verá. Por que o princípio é traduzido o Senhor Deus proverá? Porque no hebraico bíblico, ver e prover estão associados. Só pode prover aquele que está vendo. Você quer mais? Na língua portuguesa também. Se você jogar agora, se quiser fazer agora, coloque aí no dicionário, da onde vem a palavra providência? Vem do latim providere. Pro é antes, videre é ver. No português só pode prover quem vê antes. O que Abraão está dizendo para Isaac é, fica tranquilo. Eu já sei o que Deus está pedindo. E ele já está vendo há 3 dias que eu não abro a boca para murmurar. Ele está vendo há 3 dias que eu não mudei a rota. Já fazem 3 dias que eu estou determinado a subir este monte e a entregar aquilo que ele está pedindo. O Deus que me vê subindo em fidelidade é o mesmo que proverá a minha necessidade lá em cima. Pastor, isso não resolve? Claro que resolve. Os judeus chamarão Gênesis 22 de Akedá. Akedá é amarração. Isaac não foi sacrificado, Isaac foi amarrado. Alguém concorda comigo que Isaac voltou vivo para casa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas o escritor da carta aos Hebreus não diz isto. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz que Isaac sai da morte para a vida. Peraí, irmão, como é que o escritor aos Hebreus diz que Isaac morreu? Se Gênesis 22 diz que ele volta vivo para casa, é que Isaac não morreu no físico. Isaac morreu no coração de Abraão. Se Gênesis 22, versículo 15, o anjo não aparece, o cutelo teria descido. O que Deus está dizendo para Abraão? Eu não quero o teu Isaac, eu quero um gesto, que você ainda me ama mais,
do que o sorriso que eu te dei. Quando Abraão enrola cada corda, ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não quer tomar meu carro, eu sei que o Senhor não quer tomar minha faculdade, mas eu amarro no altar para mostrar para Caxias que o meu maior sorriso não vem de nada dessa terra, mas no Senhor que me chamou de Ur dos Caldeus. Mais uma prova para a gente mergulhar. Gênesis 17, versículo 1. Olha o que o Senhor Deus disse para Abraão: quer parar de ouvir promessa, Caxias, e viver as minhas promessas? Quero. Anda na minha presença e ser perfeito. Redobre a sua atenção e a gente mergulha. A palavra ser perfeito, perfeito vem do verbo tamim. Tamim em hebraico, da expressão tamim. Tamim em hebraico é perfeito e inteiro. O que Deus está dizendo para Abraão é: se você caminhar comigo dividido, você não recebe nada. Eu não aceito nada pela metade. Ou você me adora por inteiro, ou pela metade você não recebe. Quando Abraão pega Isaac pela mão, ele está dizendo para Isaac: Isaac, eu subo Moriá com você, porque eu não poderia ter tido você. Sua mãe era estéril. Se eu estivesse em Ur dos Caldeus, nem você eu teria, porque no meu passado, o ventre da sua mãe era quebrado. O sorriso que eu tenho hoje, só foi possível receber depois que eu abandonei a vida do passado e comecei a andar com Ele. Então eu quero dar um gesto para Deus, de que tudo que eu tenho é bom, mas eu só tenho o que tenho, porque Deus me encontrou em Ur dos Caldeus e me deu de condição de ter alguma coisa. Isso está claro. Ao pedir Isaac, Deus está chamando a atenção de Abraão, dizendo: eu prefiro um Abraão chorando inteiro do que vivendo dividido, sorrindo. Eu prefiro um Abraão chorando inteiro na minha presença do que sorrindo dividido. O que me parece estranho, pastor Jonatas, é o comportamento que a igreja vem tendo ao longo do tempo, semelhante a Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta, mas a presença de Cristo sempre posta do lado de fora. Você sem aquele carro era mais pentecostal do que hoje. Você no primeiro amor era mais alegre do que hoje. Antes da rede social, a gente se entregava mais do que hoje. Será que Deus tem que tirar o que você tem para você voltar a ser quem você era? Ou você tem coragem de chegar nessa igreja, amarrar tua família no altar, amarrar o seu carro no altar, amarrar seu dinheiro no altar e dizer para Caxias: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu não. Deus deu, Deus tira, mas enquanto eu estiver vivo, a minha alegria vem da parte do Senhor. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a sua mão mais alto que você puder, e não baixe a sua mão, por favor. Segure a sua mão o mais alto que você puder, porque a partir dessa noite, e não passará desta noite, que o Senhor lhe abra as portas, que o Senhor lhe prospere, que o Senhor lhe faça crescer, que você veja a bênção do Senhor até a sua terceira geração. Se Jesus não voltar até lá, mas não terá dinheiro, carro, fama, diploma, faculdade, que roubará do nosso coração a verdadeira motivação de estar aqui na noite de domingo, levantando as mãos para o céu e agradecendo aquele que te arrancou daquela vida de pecado. Só quem é grato por Deus ter te arrancado de Ur dos Caldeus, um minuto de glória, se você sabe adorar ao Cordeiro Santo do Senhor. Aleluia, aleluia. Me ajude a pregar, por favor. Coloque a mão no ombro desse crente que está ao seu lado. Eu quero que você perturbe ele. Não é para ser gentil não, não é para ser gentil não. Nós é favela. Chacoalhe esse crente para perturbar e diga para ele sem medo de errar: você só está bem hoje porque ele te chamou em Ur. Você só tem essa família hoje porque ele te encontrou em Ur. Você só tem o que comer, calçar e vestir porque ele te chamou em Ur dos Caldeus. Se ele não tivesse te chamado com respeito que tenho pelos santos, era caixa de cerveja, copo de uísque, cigarro de maconha. Ninguém te queria, mas quem te chamou disse: quando você coloca tudo no altar e reconhece que eu sou o seu sorriso, Abraão, não precisa mais baixar esse cutelo. Leva teu Isaac para casa, leva teu carro para casa, leva teu diploma para casa, e hoje você entenderá que o altar não toma, o altar devolve.
ouve. Bendita será a tua casa, bendita será a tua família. Alguém tem mão para levantar? Faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Amados, para que os santos entendam, e aqui eu concluo, isso me faz lembrar de Éfeso. Por que Éfeso? Porque Cristo, ao dirigir uma carta à igreja de Éfeso, ele dá 2 notas. Quantas notas, irmãos? 2. A primeira é uma nota 10. Por que nota 10? Olha, você resistiu aos falsos mestres. O que isso significa? Posso contextualizar? Ele está dizendo, você sabe dobrar joelho, não tem que reclamar disso. Você sabe abrir a Bíblia, eu não tenho do que reclamar disso. Você sabe dobrar os joelhos, eu não tenho do que reclamar disso. Você tem ouvido que discerne o que é bíblico e o que não é bíblico, não tenho do que reclamar disso. Nisso, nota 10. Agora você tem uma nota 0. Qual é a nota 0? Mecânica eu não gosto. Na minha casa não se bate cartão. Não basta dobrar o joelho com o coração em Isaac. Ou você vem inteiro ou pela metade, não te quero. Lembra de onde você caiu. Volta. E resgata o teu primeiro amor. Oh, glória. Só sentar na cadeira não basta. Ou você vem com tudo, ou pela metade não é culto. Senhor, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas não só isso. É de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com toda a tua força. Se chama kavaná no hebraico. O judeu que ouvia isso sabia o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo? Culto só com frequência é religião. Culto com o coração é adoração ao Senhor. Se você não volta a ser quem você era, eu removo aquilo que você tem para receber. Mas se você lembrar de quem você era e resgatar aquele crente, você sai de Éfeso e você vira Filadélfia. E o que tem em Filadélfia? Só nota 10. Por que nota 10? Tenho visto que a sinagoga de Satanás tem batido em você todo dia. Não é só a sinagoga de Satanás. Sua cidade é conhecida por terremotos. Você recebe abalo no físico e no espiritual. É pancada na família, é filho afastado, é marido que não vem para Jesus, é a esposa que está na depressão, é não saber como vai pagar a conta, é o diabo atormentando, é seta, é prato, é tentação. E mesmo debaixo de tanta pancada, você não virou Éfeso, que só frequenta e deixou o coração lá fora pelo sofrimento. Você continuou amando o meu nome, não negando a minha palavra. E já aquele que está vendo é obrigado também a prover. Então manda um recado para a sinagoga de Satanás, que o que vê você na fidelidade nesse mês fará você chegar em dezembro diferente, pois a chave de Davi, alguém já está entendendo, está glorificando a Deus, está na minha mão, e a porta que eu abro ninguém poderá fechar. Sabe o que o Senhor está dizendo? É claro, você que está meio lá, meio cá, barro, meio tijolo, aqui é uma igreja séria, e eu preciso lhe dizer a verdade, pela metade não dá, morno ele te vomita, meio lá, meio cá não serve, carne e espírito não conversam entre si, ou é espírito ou é carne, metade não dá para jogar em Azer e Baal, os times são diferentes, ou é de um time ou é do outro. Para você que está com a vida mais lá do que cá, não ora mais, não jejua mais, não tem vida de devocional, não leva Deus a sério, não sei como termina o seu ano, mas para você que desde janeiro está andando em direção ao Moriá, sem mudar a rota, sem baixar a guarda, chorando mas sem reclamar, adorando ao Senhor, assim te diz Deus, prepare o culto de ação de graça, a porta que eu estou abrindo ninguém pode. Alguém já levantou até a mão? Pode levantar as duas, porque é sobre a palavra que eu estou profetizando. Pastor, você não sabe o tamanho do meu problema, nem preciso, eu sei o tamanho do teu Deus, e olha o tamanho dele, antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando o Senhor. Quem impedirá? Só se tem crente fiel nessa igreja em Caxias. Pelo amor de Deus, irmão, dá um pulo nessa cadeira, abre a sua boca, dá uma rajada de glória, a chave está na mão dele. E aqui eu concluo. Quem Paulo acha que é, pastor Jonas? Quem Paulo está achando que é?
Como assim, pastor Carlos? Ele começa a escrever, batendo boca com a igreja, que não queria reconhecer o seu apostolado, e ele fica dizendo, eu sou maior. Aí Deus diz, não, você é o maior. Fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, criado aos pés de Gamaliel. Olha o tamanho do meu currículo. Deus diz, coitado, se eu não te encontrasse em Damasco, será só mais um perseguidor em Caxias. Você está deixando o sorriso que eu te dei encher teu coração? Receba aí um espinho na tua carne. Senhor, está doendo. Tem como tirar? Deus diz, não dá. Se eu tiro espinho, eu não perco o Paulo que você é. É melhor um Paulo chorando com o espinho inteiro do que pregando por aí, dividindo pela metade. Aí Paulo diz, agora eu aprendi que tem não que Deus me dá, não porque Ele não quer me abençoar, é porque aquele sim poderia me fazer perder. Compreende isto? Eu posso resumir isso com uma frase só. Deus está com saudade de você. Entende isto? Cadê aquela irmã que varria a casa cantando? Onde ela se perdeu? Cadê aquele irmão que mesmo cansado colocava o celular para despertar e orar? Cadê aquele crente que desligava o cabo da internet para poder fazer devocional? Cadê aquele irmão que lia a Bíblia com alegria? Cadê aquele crente que ficava ansioso dizendo, é domingo, é o dia de eu estar na casa do Senhor? Você não vinha por obrigação. Onde você se perdeu? E perceba que eu estou pregando já faz muito tempo e eu não falei em nenhum momento a palavra pecado. Abraão não se perde em pecado. Abraão está se perdendo no sorriso. A teologia te mudou. A experiência te mudou. Ser regente te mudou. Será que Deus vai ter que tirar o que você tem para você lembrar de quem você é? Ou você está disposto a chegar aqui no próximo domingo, no próximo culto, amarrando tudo no altar e dizendo, aqui eu me alegro para dar uma resposta a essa vizinhança. A minha fonte de felicidade não mora no meu bolso. A minha fonte de felicidade mora naquele que me arrancou das... Alguém está dando glória a Deus? Você entende essa verdade? Você entende essa verdade? Você precisa voltar a ser quem você era. E eu quero orar junto com você. Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo. Feche os seus olhos por 2 minutos. Você pode fazer isto. 2 minutos. Só 2 minutos. Eu quero que você lembre quem você era no primeiro amor. Se essa igreja voltar a ser quem era no todo, ninguém vai segurar a gente, irmão. Não é cantar afinado ou desafinado, é cantar com coração. Não é pregar falando hebraico ou grego, é pregar com coração. Não é dar glória só por dar glória, é dar glória com coração. Deus está com... Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Cadê aquele crente que profetizava? Oh, aleluia. Você pediu tanto para ser batizado no Espírito Santo, Ele te batizou, e se você não fala mais em mistério, Ele está te chamando para o Moriá. Ele está te chamando para o... Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Aleluia. E eu sei que esse crente ainda está vivo aí. Eu sei que esse crente ainda está vivo aí. E eu preciso orar com você. Eu vejo lágrimas. E aonde há lágrimas há quebrantamento. E se há quebrantamento há avivamento. Se não for desagradável, escolha alguém de 2 em 2. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós não vamos aceitar que essa igreja seja só mais uma igreja. Não. Nós vamos aceitar que essa igreja seja mais um ponto de encontro. Não é um ponto de encontro. Aqui é o Val de Jaboque. Quem entra nele tem que sair modificado. Oh glória, alguém está entendendo essa verdade? Eu quero profetizar que quem visitar essa igreja vai sentir a presença do Senhor. Escolha alguém aí para orar. Coloca a mão sobre esse crente. Coloca a mão sobre esse crente. Glória a Deus, nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar agora.
Nós vamos clamar com fé agora. E eu quero que você use a sua fé. Comece a orar por esse crente por avivamento, por renovo. Isso. Diga, Senhor, eu não aceito mais uma vida fria. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais viver esse ano como o ano passado. Eu não estou em pecado, Senhor. Eu não estou adulterando, eu não estou fornicando. Eu não estou roubando, eu não estou mentindo. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sei onde eu me perdi. Oh, aleluia. A minha vinda a esta igreja não será uma passagem. Eu sou mais uma pedra de edificação nessa casa. Ore, ore e diga, Senhor, devolve os dons espirituais. Senhor, traga aquela vontade de orar que eu tinha. Meu Deus do céu. Senhor, que essa casa hajam curas. Usa as minhas mãos, usa a minha família. Onde estão os crentes que estão orando? Ore mais um pouco, até mover o céu. Até o céu começar a se movimentar. Diga, Senhor, eu quero cantar com o coração. Eu quero ofertar com o coração. Eu quero dizimar com o coração. Eu quero me entregar por inteiro. Não me deixa chegar aqui, Senhor amado, me arrastando. Não me deixa passar por essas portas com preguiça. Tu és a fonte da minha alegria. Tu és a fonte da minha paz. Meu Deus, cadê os crentes que falam em línguas estranhas? Vai orando em mistério aí agora. Aí, ó, começou a ficar gostoso. Isso aí, irmão. Isso é a casa do Senhor. Isso é a casa de oração. Nós viemos para isso. Nós viemos para isso. Enquanto você ora, diga, Senhor, desperta minha irmã. Desperta meu irmão. Desperta minha irmã. Desperta meu irmão. Faz-nos ser uma flecha na mão do valente. Nós amarramos nosso Isaac no altar. Nós amarramos nosso Isaac no altar. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Tome teu assento só um minuto. Eu vou passar o microfone ao pastor Jonatas. Eu só preciso falar algo aqui. Sente no seu assento só um minuto. Posso, pastor Jonas? Um minuto só. E eu passo o microfone ao pastor Jonas. Que maravilha. Pode tomar o seu assento, um minuto só. Só um minuto. Aleluia. 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 Irmãos, para que eu passe o microfone ao pastor Jonas. Eu gosto muito do poder e do avivamento. Mas no primeiro dia de um culto oficial, nada melhor do que falar de retorno à nossa fé. Não venha por vir. Venha inteiro. Entende? Venha com tudo. Deus merece o nosso melhor. Eu vou contar um pequeno testemunho por ordem do Senhor e passo o microfone. Só porque Deus me ordenou a contar em alguns lugares. E acho que o pastor Jonas já ouviu isso aí. Amados, eu estava muito desanimado de pregar a palavra de Deus. Desanimado. Desanimado porque o evangelho começou a se enveredar por um caminho que Paulo já havia alertado a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e difíceis, onde haverá variação de mestres e as pessoas correrão os mestres para aqueles que pregam que dá comichão aos ouvidos. O sentido ali é de concupiscência. O que Paulo estava alertando a Timóteo é que rejeitaria o ensino bíblico só para ouvir o desejo de coçar nos ouvidos. E fica difícil você vender a pregação da palavra do Senhor e pregar só aquilo que dá certo. Então eu fiquei desanimado, principalmente no nosso estado. Fora não. Então eu pregava num pedestal de propósito. Pregava devagar de propósito. E retia. Aí eu fui para a África, pastor Jonas. Quando eu cheguei na África, quem aguenta ouvir 3 minutinhos, diga amém, por favor. De verdade, fui para a África, é rápido. E fiquei impactado com o que vivi na África. Foram uns 10 dias que eu fiquei lá, eu acho, um pouquinho mais, não me lembro. Fomos eu e o pastor Jimmy Ferreira e vivi coisas espetaculares e ouvi coisas assustadoras. Existe um feitiço na África, hoje muito em alta, que a pessoa chama Tala. Se você quiser fazer isso, é só jogar no YouTube, Tala, Angola, tem milhões de vídeos, você vai ver. A perna da pessoa apodrece
que a medicina não consegue recuperar. Aí tem que chamar um feiticeiro para desfazer aquilo, eles chamam de feiticeiro, chamam de soba, e aí cura a pena da pessoa e por aí vai. Eu voltei indignado com aquilo. Eu digo, Senhor, eu não posso mais viver assim, retendo o que não é meu. Porque Paulo disse a Timóteo, você prega a palavra a tempo e fora de tempo. Eu disse, eu preciso voltar à essência do que eu estou pregando aos santos aqui. Voltei para casa ligando para vários amigos e disse, nós precisamos resgatar uma vida de oração intensa. Nós precisamos voltar a sermos quem éramos. Muitos dos amigos, grandes pregadores do Brasil, ouviram isso com seriedade e voltamos a mergulhar na oração. Eu tenho vivido muito cansado por conta do livro que eu estava escrevendo e graças a Deus eu acabei esse livro, deu muito trabalho e eu estava dormindo pouco. E aí eu cochilo à toa. E eu lembro que estava passando um jogo e eu queria assistir o jogo. E aí orando, família, falei, sabe como é que é? A vida de como vocês têm corrida, eu acabei dormindo sentado no sofá. Quando eu acordei, pastor Jonas, a minha esposa e meu filho dormem de reloginho. 10 horas da noite, os dois já estão dormindo. E pastor tem muito vida noturna. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei, pastor. E quando eu acordei, fui fazer a minha higiene básica, a casa estava toda apagada, a luz da televisão estava acesa e a luz do nicho do banheiro estava ligado para que o Bernardo pudesse se guiar até o banheiro de madrugada. Fiz a higiene básica, voltei para a cozinha para tomar um gole d'água e debrucei o dorso do meu corpo sobre eu não sei o nome daquele negócio que divide sala e cozinha, se é ilha, eu não sei o nome daquilo lá não. É mulher que inventa esses mistérios, não é, não? A gente que é casado há 10 anos só obedece. O segredo do casamento é o homem ser mais obediente. E eu coloquei o dorso do corpo sobre essa bancada. Conforme eu coloquei o dorso do corpo na bancada, eu vi um homem, a silhueta de um homem, andando dentro do meu banheiro. Preste atenção no que eu vou dizer aos santos, eu passo o microfone. Se eu estiver de brincadeira aqui, eu quero que Deus me leve para o inferno, que Ele arranque a minha salvação. Eu tenho que dizer assim, porque é tanta brincadeira que a gente vê na internet, que quando a gente conta uma visão séria, parece que o pregador está forçando. Então que Deus arranque a minha salvação. Eu vi, achei que era cansaço, porque meu negócio é teologia, meu negócio não é visão. Fui dormir. Depois que eu dormi, eu tive um sonho estranho. Eu pregava numa igreja muito pequena. E nessa igreja pequena, um Pentecoste estava caindo e um homem aparecia na porta da igreja vestido com terno bege. E quando ele aparecia com terno bege, uma gravata preta e uma camisa preta, sem abrir a boca, ele falava comigo na minha cabeça. E ele dizia, queres ver qual Deus é o maior? Quando ele disse isto, o pescoço dele esticava, pastor Jonatas, como fosse uma cobra. Com os pés plantados na porta da igreja, o pescoço dele se arrastava e ele levantava a cabeça e o rosto dele não mudava, mas eu via como se fosse uma pantera no rosto dele. Eu acordei. E mesmo em oração, olha o nível de desligamento que eu estava. Eu disse comigo mesmo, estou indo tanto para a igreja que eu estou sonhando até pregando e lutando com o demônio. Beijei meus olhos e fechei meus olhos para dormir novamente. Quando eu fechei meus olhos, não era mais um sonho, era uma visão. Acordado e consciente, só com os olhos fechados. Eu vi uma mata com árvores muito altas. No meio dessas matas, dessa floresta, havia uma clareira com uma fogueira. Em volta dessa fogueira, 3 tambores de palha e 3 homens tocavam os tambores e eu ouvia o toque. Como eles começavam a tocar, eles começavam a emitir um cântico e um homem saía do meio da escuridão, sem camisa, sem calça, descalço e com uma palha na cintura. Esse homem começava a dançar em volta do fogo e o Senhor me deu uma ordem na visão. E ele disse claramente, escreva a canção que eles estão cantando. Eu disse, Senhor, como é que eu vou escrever o que eles estão cantando se eu não sei nem o idioma que eles estão falando? O Senhor disse, eu sou o Senhor e eu abro o seu entendimento. Amados, o Senhor me fez escrever uma canção em dialeto e eu escrevi a canção. Apareceu a letra A, a letra K, a letra U e por aí foi aparecendo, eu fui escrevendo. Depois que eu escrevi a canção, o Senhor me deu mais uma ordem e disse, guerreia contra esse homem. E eu comecei a orar, pastor. Foi uma hora de guerra. Conforme eu orava, eu sabia que ele me ouvia, porque eu ouvia a voz dele na minha cabeça. Eu orava e ele mudava o cântico. Eu orava e ele mudava o cântico. Eu orava e ele mudava o cântico. Depois de uma hora de oração, o céu se abriu. Quando o céu se abriu, desceu um redemoinho de uma cor branca muito intensa. Mas o redemoinho era mais ou menos, era menor do que esse iPad. E ele vinha girando com muita violência, mas ele era largo e achatado. Conforme esse redemoinho girava. Ele tocava no chão e virava um tornado. As árvores quebravam. Os tambores voavam. Quem tocava caía e o feiticeiro era jogado para dentro do fogo. A visão terminou.
E eu não entendi o que o Senhor estava querendo falar. Orei mais 40 minutos de joelho, pedindo a Deus discernimento, porque eu não estava entendendo o que Ele queria falar comigo aquela madrugada inteira. Foi quando Ele mostrou o globo terrestre girando. Parou no Brasil, abriu um atlas na minha frente. Eu só via o contorno do território brasileiro sem ver o estado. Eu não vi Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, eu só vi o Brasil. Em cima do Brasil, 9 alfinetes da cor azul. E eu dizia, Senhor, por que o Brasil e esses alfinetes? E o Senhor me dizia, essa vontade que você tem tido, de voltar à essência e à oração, não é sua. Sou eu que estou chamando, não sou você, mas despertando os meus servos na nação brasileira. E eles não estão discernindo o meu chamado. O Senhor me mostrou irmãos voltando para casa da igreja. E um dizia para o outro, até veja, fala, eu vejo a cena, estou com uma vontade de orar e não sei porquê. Estou com uma vontade de jejuar e eu não estou entendendo o motivo. E o Senhor dizia para mim, eles não estão entendendo que eu estou chamando eles de volta. Depois, no outro dia, o Senhor me disse, conta essa visão aos 4 cantos, eu vou despertar minha igreja. Eu abri uma live, pastor Jonas. E na live eu contei a canção. Falei da letra. Falei do que tinha visto, mas não sabia o que a letra significava. Pessoas começaram a ser renovadas. E uma delas estava lá, eu não sei se você conhece o pastor Tertuliano, Júlio Tertuliano. E ele disse, pastor Carlos, a minha mãe é de uma religião e o líder dela fala dialeto porque estudou 4 anos na Nigéria. Vamos pegar essa canção, agora eu entendo porque Deus deu a letra, não deu significado, para incrédulo entender e a igreja despertar. Vamos pegar essa canção e levar para ele, para ver o que significa. Eu disse, leva correndo, se tiver uma letra errada não foi Deus que falou, porque Deus não erra idioma. Quando ele levou a canção e ele pegou a canção, ele disse assim para o Tertuliano, quem escreveu isso? Tertuliano disse, um amigo meu tem uma visão essa madrugada. Ele disse, estranho, eu conheço a primeira palavra, mas o resto da canção eu não conheço. Mas eu sei que o idioma existe porque é um dialeto antigo. Pede para o seu amigo alguns dias que eu preciso estudar essa canção para saber o que significa. Eu não sei se ele ligou para a África ou se ele leu no livro. Eu sei que ele voltou espantado e disse para o Tertuliano, primeiro, diga para o seu amigo que isso não foi visão, foi uma viagem astral, o que nós chamamos de arrebatamento. Ele está dizendo que Deus me arrancou de Nova Iguaçu e me levou para aquela mata porque isso estava acontecendo. Segundo ponto, ele disse, diga para o teu amigo não falar mais dessa canção para ninguém. Diga para ele não contar essa história. Eu fui proibido de falar dessa canção porque ela é de alta elevação e de invocação não sei do que. E quem canta sem autoridade ou morre ou fica enfermo. Diga para ele que se ele contar, alguém vai morrer ou vai ficar doente na casa dele. Manda ele vir na minha casa para eu fechar o corpo dele. E eu disse para Tertuliano, manda o recado de volta. Que isso que ele acha que era forte, Deus mandou um redemoinho do céu e desfez tudo aquilo que estava sendo praticado. E eu passo o microfone agora. Qual é o discernimento da visão? Não tem a ver com macumbari, irmão. Sou crente, eu estou preocupado com macumbari, bateção de tambor. A visão não era essa. A visão era, está vendo, Carlos? Diga para a minha igreja, se ela voltar a orar e buscar a minha face, os milagres e os sinais que eu estou preparando para realizar na nação. Alguém quer voltar a viver essa experiência espiritual? Quantos querem viver essa experiência espiritual? Levante as 2 mãos o mais alto que você puder e começa a dizer, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, usa essa igreja. Começa a dizer, Senhor, aqui num raio de 10 quilômetros, o diabo não vai mais atormentar. Eu quero profetizar que o índice de criminalidade do Jardim Primavera vai baixar. Eu quero profetizar que vidas serão eu quero profetizar que vidas serão arrancadas do tráfico, que vidas serão arrancadas do vício, que tu e a tua casa será salva. Quem recebe essa palavra, quem crê nessa visão, abre a sua boca e glorifica o nome do Cordeiro de Deus. Pastor Jonas, oh glória, se aproxime. Que maravilha. Quais são os cultos de semana que terão nessa igreja? Quais são os cultos? Só segunda, domingo e segunda. Segunda será culto do quê? Será como se fosse um culto de vitória. Amados, esse ano eu estou muito apertado. Mas como é uma igreja, eu gosto de trabalho que está crescendo. Se crescer certo, ninguém para vocês. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus, por favor. Se crescer certo, ninguém para essa igreja. Eu estou me disponibilizando publicamente
de nós marcarmos aqui pelo menos 1 ou 2 dias de algum tipo de ensino sobre servir a casa do Senhor. Alguém quer isso, sim ou não, amados? Alguém quer isso, sim ou não? Então nós podemos fazer isto gratuito para os membros dessa igreja. Então você que é membro, você vem e eu preparo uma pauta para você, porque eu quero ajudar aqui. Eu posso, irmão? Vocês me permitem? Em nome de Jesus? Ok? Então eu estou me disponibilizando. Vou conversar com o pastor, para mim mais fácil é meio de semana. Nem que seja um dia, a gente faz um dia aí de uma mensagem estendida, para a gente aprender a servir. Se vocês se mantiverem amarrando Isaac no altar, eu vou dizer mais uma vez, vai ter que quebrar essa parede para lá. Era para você ter dado glória a Deus, mas não tem problema. Vai ter que quebrar essa parede para lá, para o fundo, ganhando almas para a glória do Senhor. Se você receber essa palavra, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Quantos podem dizer glórias a Deus? Novembro para dezembro do ano passado, Deus me deu uma data. 14, 15 e 16 de junho. Eu coloquei no meu calendário, falei com minha esposa, não sabia o que ia acontecer, não sabia de nada que ia acontecer. O Espírito Santo falou 14, 15, 16 de junho. De lá para cá eu falei, ou vai ser uma viagem para o exterior, alguma coisa, um convite que eu vou receber. Não tinha nenhum pensamento, ideia da igreja ainda. E eu coloquei essa data, 14, 15 e 16 de junho. Quando eu comecei, nós começamos aqui a igreja, e eu fui movido pelo Espírito Santo que essa data seria a conferência de inauguração da nossa igreja, da Fluir, 14, 15 e 16. Irmãos, o pastor Carlos Júnior, irmãos, é ultra ocupado, muito ocupado. E eu em oração, o Espírito Santo falou, liga para ele, fala com ele. E eu já tinha colocado o dia 15 e 16, que é a segunda e a terça-feira, o pastor Gadelli e o pastor Emanuel Lopes, e tinha o dia 14 de junho. Irmãos, é quase impossível, pastor Carlos Júnior, um domingo estar disponível. E eu fui ligar para ele, acredito que faz menos de 15 dias. Menos de 15 dias. Pastor, como é que o senhor está? Esta data, mas me atendeu. Falou, meu amigo, eu vou estar aí contigo. Eu vou estar na tua igreja. Eu entendi que o Espírito Santo alinhou essa data. E o senhor sabe o respeito, o carinho, o amor que eu tenho pela sua vida, pela vida do Senhor. Deus está nos convidando à oração. Nossa igreja já tem orado, mas a partir de hoje entraremos em um novo ciclo de oração. Estaremos clamando à meia-noite, amém? Faremos um propósito de alguns dias de oração, aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, na madrugada, Deus está nos convidando para a oração. E pastor, quero agradecer, que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o ministério do Senhor. Estenda as mãos para cá. Diga assim, pastor Carlos Júnior, que o Senhor te abençoe, te guarde e prospere em tudo que fizer, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor e fica de pé, queridos. Obrigado, amém, amém, nós precisamos. Quero agradecer você, meus amados que vieram, que estão aqui esta noite. É apenas o primeiro dia, tá bom, da nossa conferência. Amanhã nós continuamos. Será às 19 horas. Que horas amanhã? 19 horas, em nome de Jesus. Quero glorificar a Deus, a todos que têm cooperado, ajudado esta obra. Equipe de voluntários, vocês são sensacionais. Aplaudo o Senhor bem forte por todos os voluntários dessa casa. Irmãos, essa turma aí, eles chegaram aqui, era 15 horas, já tinha gente aqui que veio mais cedo. Meus amigos, Esdras Melo, meu amigo, muito obrigado, tá? O Esdras está fazendo essa filmagem para registrar esse dia,
Tá bom? Que Deus o abençoe, amigo. Em nome de Jesus, veio aqui ontem, está aqui hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Nayara, tá? Nós estamos inaugurando hoje o nosso canal da Fluir no YouTube. Aplauda o Senhor bem forte aí. Meu amigo, pastor Mateus Bulhões. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Estamos inaugurando hoje o nosso canal da Fluir no YouTube. Então também estaremos abençoando as famílias, as casas através das mídias sociais. Quero agradecer aos nossos parceiros em nome de Jesus, o grupo de benefícios Êxodo, AGR Alimentos, o Bigo Motos, RT Motos, aplauda o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Bravos Benefícios, Chama Repaz. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos parceiros também, que estão conosco em nome de Jesus. Então, amanhã, às 19 horas. Querido, você que quer abençoar a obra do Senhor, essa igreja, irmãos. Irmão, tudo isso aqui é a mão de muito voluntário, irmãos. Tá? Nós passamos noites e noites aqui pintando igreja, emassando igreja. Ontem estava aí, ó, até glória a Deus, Vinícius, né? Estava aí com a Evelyn, né? O Wallace, todo esse povo aí capinando aqui, limpando o terreno, para ir aqui, para lá. Isso é toda essa igreja, sempre está envolvido nisso, irmãos. Essa igreja é uma bênção, tá? Para a glória do Senhor Jesus, pintando quintal. Então, enfim, tudo isso é feito com muito esforço, muito carinho, muita dedicação, contribuição, colaboração. Ali fora, se você quiser abençoar também essa obra, pastor Carlos Júnior não trouxe material, né? Então ali fora tem um livro, As 3 Dimensões do Propósito. Não é meu, o meu não sei se eu vou colocar aqui na segunda ou na terça, né? Porque tem pouquíssimos, né? Mas o que está ali é tudo voltado para essa obra, para essa casa, em nome de Jesus. Então, o livro que está ali, As 3 Dimensões do Propósito, tem um café ali, irmãos, é o puro